Seu filho caiu, bateu a cabeça e você não sabe o que fazer. Vamos conversar um pouquinho sobre os sinais de alarme quando a criança sofre um traumatismo crânioencefálico? O nome é feio, algumas vezes assusta os pais, mas nada mais é do que aquela batida mais forte na cabeça que as crianças vivem passando por isso, sofrendo nas quedas, nas brincadeiras, enfim, isso dentro de um pronto-socorro de pediatria sempre tem pelo menos uma criança que chega para avaliação após um traumatismo crânioencefálico. E quais são os sinais de alerta que a gente precisa observar nessa criança após a queda que levam a uma urgência médica, que levam a uma necessidade de uma avaliação médica? A primeira coisa é ver como essa criança ficou após bater a cabeça. Então, e aqui algumas considerações são importantes. O que preocupa e o que exige, né, a realização de um exame, de uma tomografia, né, de crânio, para que a gente veja dentro do que está acontecendo lá dentro da cabecinha. Se a criança caiu, bateu a cabeça e começou a chorar e logo depois ela fica muito quietinha, muda o comportamento. Uma criança que é ativa mesmo, né, porque a criança normalmente quando se machuca, ela cai, chora e logo depois ela volta ao normal. Então, se ela caiu, bateu a cabeça, chorou e ela ficou diferente, ela mudou o comportamento dela, isso é um sinal de alerta e é importante a gente dar uma olhada no que está acontecendo lá dentro. O segundo sinal de alerta seria a criança que caiu, bateu a cabeça e começou a vomitar em jato. Às vezes os primeiros vômitos, assim, às vezes ela chora e acaba vomitando. Mas se ela começar a vomitar em jato, isso é um sinal de que alguma coisa lá dentro da cabecinha dela precisa ser vista e alguma coisa está acontecendo. Às vezes é um sangramento interno, né? E isso precisa ser avaliado. Existe uma cultura, um mito, que a criança que cai, ela não pode dormir, né? Então, assim, muitas crianças acabam caindo perto do horário de dormir, porque elas já estão sonolentas e acabam, né? Alguma coisa acontece que elas caem e batem a cabeça. Então, eu já recebi vários pais, assim, com a criança lutando de sono e os pais não deixavam, né? Morrem de medo de deixar a criança dormir. Então, nós precisamos levar em consideração o seguinte: a criança, depois, quando se machuca e chora, e ela entra no carro, principalmente, que balança, ela vai dormir. Então, a gente não precisa ficar acordando essa criança. Agora, o que é importante, se for perto do horário de dormir, o que nós temos que fazer? Você pode observar essa criança, deixar essa criança dormir e a cada hora, mais ou menos, você vai, mexe um pouquinho nela e veja se ela reage como normalmente, né? Uma pessoa dormindo, se você mexe, né, nela, ela vai se mudar de posição, ela vai resmungar, então significa que está tudo bem. Agora, a criança bateu a cabeça, chorou e dormiu. E aí, depois de 40, 50 minutos, você vai e mexe nela, ela continua imóvel, ela tá muito sonolenta, aí sim é algo que nos preocupa. Então, essa criança que chorou, dormiu depois de uma queda e você mexeu e ela não acordou, é interessante você levar para uma avaliação médica. E o que você, outros sinais, né, que são mais comuns em quedas onde o impacto é maior. A criança pode convulsionar, ou ela pode até mesmo perder, como se ela desmaiasse, né, ter um rebaixamento do nível de consciência. Se a criança desmaiou, ou se ela convulsionou, ou se ela apresentou vômitos em jato, ou se ela mudou de comportamento, esses são os 4 sinais de alerta que precisam ser levados em consideração pelos pais na hora de decidir se leva ou não para um pronto-socorro. E também uma questão que é importante ser dita
é que nem sempre a criança que é levada ao pronto-socorro, ela precisa fazer uma tomografia. Mas se você notou qualquer uma dessas alterações de comportamento, ou vômito, ou sonolência extrema, ou convulsão, ou mudança de comportamento, aí sim, nesses casos, normalmente nós solicitamos uma tomografia de crânio para que a gente consiga olhar lá dentro o que está acontecendo. De qualquer forma, toda queda, toda batida, é importante que nos primeiros momentos se faça ali uma compressinha fria para ajudar naquele processo ali que vai fazer um edema, que está sangrando ali, que formou aquele galo. Então é importante fazer uma compressa fria, e se a criança mudou muito de comportamento, você pode levar para o pronto-socorro com essa compressa fria no local da batida, tá bem? Sempre com muita calma, sempre tentando tranquilizar a criança, porque muitas vezes a criança acaba ficando mais assustada com a reação daqueles que estão à sua volta no momento em que ela cai. Com bastante amor, com bastante paciência, a gente consegue ajudar melhor os nossos pequenos. Não fique com dúvida se isso já aconteceu com seu filho. Comente conosco para que a gente possa ajudar mais e mais mães nesses momentos de sufoco na maternidade. Tá bom? Obrigada por ficar aqui comigo. Um abraço a todos vocês.